E aí, gente? Tudo certo aí? O churrasco ainda não está cheirando, né? Daqui a pouco o pessoal começa a ficar agitado aqui, cheiro de churrasco. Mas nós vamos aproveitar esse momento agora para compartilhar um alimento sólido, um alimento espiritual, que nós podemos ter o privilégio de ter a revelação do Espírito Santo de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas, e para a gente poder conhecer um pouquinho melhor o caráter desse nosso Deus. Vamos orar? Fechar os nossos olhos. Pai querido, nós te louvamos por esse dia, porque tu preparaste, Pai, cada detalhe. Pai querido, nós te agradecemos pela presença de cada um aqui, te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando com o teu poder e com a tua misericórdia. Pai querido, dá-nos a conhecer da pessoa de Cristo cada vez mais e que possamos viver neste mundo para o louvor da tua glória. Pai, abençoa as nossas vidas, Pai, em cada área delas. Tu sabes as nossas necessidades, tu conheces os nossos corações. Então, Pai, nós nos entregamos a Ti e nos colocamos diante de Ti, na certeza de que Tu és o nosso Deus e que é fiel para fazer muito mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Ouvindo aqui o louvor e participando do louvor, o Bill chamou atenção para uma palavrinha do louvor, né? Te agradeço pelas provações. Como é difícil a gente agradecer pelas provações. Como é difícil a gente agradecer pelas tribulações. Jesus disse que a gente não seria fácil, que a gente teria tribulações. Mas para que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele venceu. E essa vitória é nossa. Nós fomos incluídos nessa vitória. Quando o nosso time disputa um campeonato e vence, a gente também se sente vitorioso, não é mesmo? A gente se sente participante da vitória do nosso time. Quando a seleção brasileira joga e ela vence e é campeã do mundo, a gente se sente meio campeão do mundo. E quando Cristo venceu a morte, Ele nos incluiu nessa vitória. E nós somos participantes dessa vitória. E essa vitória de Cristo é a minha vitória e é a sua vitória. Por isso nós vivemos neste mundo aqui com algumas tribulações, com algumas provações. Eu sei que cada um de vocês aqui tem uma ferida, tem uma história de vida, tem um derramar diante do Pai, tem uma dificuldade, tem uma necessidade, mas nós sabemos também que Cristo já venceu o mundo. E essa vitória que Ele nos levou a estarmos junto com Ele, essa vitória onde nós morremos com Ele naquela cruz, fomos incluídos. E naquela morte, nós participamos e também participamos da ressurreição. E com isso, nós ganhamos uma nova vida. Ele não nos tira deste mundo a partir do momento que nós cremos pela fé, que nós ganhamos essa nova vida. Mas Ele permite que a gente continue aqui. E nós continuamos aqui, mas com uma nova história. Com uma nova narrativa da nossa vida. Então aquele que tem, que crê, que participa da morte e da ressurreição de Cristo. Aquele que pela fé crê que Cristo é a sua vida, passa pelas tribulações, mas é uma história diferente, é um sentimento diferente, é uma esperança que existe, porque sem Cristo, meus amados, não há esperança. Sem Cristo, este mundo jaz no maligno, como diz a palavra. E sem Cristo, nós não podemos nada. Mas Ele em nós temos o poder dEle e a vitória dEle, da qual nós podemos participar. Amém? Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus com os irmãos, aqueles que trouxeram Bíblia. Nós vamos lá no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos achar aqui. Filipenses 2. Sumiu o Filipenses da minha Bíblia.
2, vamos ler do verso 1 até o verso 11. Todo mundo achou aí? Aquele que tem Bíblia, que está com o irmão do lado, que não tem, compartilha com o irmão da leitura da palavra, porque nós sabemos que a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus transforma as nossas vidas. E quando a gente aprende da palavra de Deus, quando a gente compartilha da palavra de Deus, um novo sopro vem sobre a nossa vida. Amém? Então vamos lá, capítulo 2, a partir do verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que texto precioso, né? Que texto maravilhoso. Nós estamos aqui hoje reunidos em família, na festa da família. E quando a gente fala em família, logo vem à mente, vem à lembrança, o quê? O que nós temos mais de precioso numa família? Um vale espetinho para quem acertar. E o espetinho é o mais valioso da cartela, é ou não é? O espetinho é o concorrido. No final da festa vai ter disputa pela cartelinha do espetinho. Mas nós vamos vencer, né, Melinha? A Melinha comprou 2 cartelas só para ela. Então eu sei que vai sobrar 3. Meu Deus, Amelinha. Vamos orar pela Melinha. Gente, olha só. O que nós temos de mais precioso na família? Alguém falou aí. Quem que respondeu? Vai ganhar o prêmio. A Melinha falou? Aí, Amelinha, mais uma cartela então para você. 4 agora. Então, gente, a comunhão. Nós vivemos em família porque nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos de relacionamento. Por que nós precisamos de relacionamento? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. E o nosso Criador, o nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que gosta de gente. Ele vive na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo numa relação perfeita. Eles vivem na perfeição de que não há pecado nessa relação. A gente trabalha com famílias, e essas famílias vêm até nós muito machucadas, feridas, os relacionamentos conflitantes, defeituosos, relacionamentos que são contaminados pelo mundo, pelos valores do mundo, pelas mágoas do mundo, pelas deficiências do mundo. E esses relacionamentos contaminados e deficientes fazem com que as pessoas se afastem umas das outras. As pessoas criam como se fosse um porco-espinho, que cada uma não pode se aproximar da outra, senão se machuca. O espinho machuca.
E o que é isso? O que vem a ser isso? O que fez com que o homem vivesse nessa distância, nessa resistência de se abrir? A coisa mais difícil do mundo é você encontrar alguém que te ouça, alguém que esteja disposto a ouvir a tua história, alguém que esteja disposto a chorar com você, alguém que esteja disposto a te levar uma palavra, a orar com você. Isso é muito difícil. Por quê? Porque o pecado fez isso com o homem. O pecado deformou aquilo que Deus tinha feito perfeito. O pecado veio deformar essa convivência do homem. E esse pecado é que nos separa de Deus e também nos separa uns dos outros. Muitas vezes nós vivemos em família numa disputa. Nós vivemos em família, quando você ganha um abraço, você já logo pensa, por que será que ele está me abraçando? Eu já vi um filho falar que não entendia por que o pai o abraçava. Cada vez que o pai o abraçava, é porque ele queria alguma coisa. Ele tinha um interesse naquele abraço. Imagine vocês se o nosso Deus, o nosso Criador, quisesse alguma coisa de nós. O que nós podemos oferecer a Deus? O que você tem, hein, Bená? Um monte de pecado. O que nós temos para oferecer para Deus? Nada. E aí ele vem e diz assim, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. E Deus prova o seu amor nos amando primeiro. E com um ato, com atitude, ele deu o seu Filho. E quando a gente dá alguma coisa para alguém, o pecado faz com que a gente tenha o interesse de uma troca, o interesse de uma contrapartida. Você sabe ser convidado por alguém para um jantar, por exemplo, sem chegar no final e você falar, agora nós precisamos marcar para ir na minha casa? Você sabe fazer isso? Você sabe agradecer e falar assim, olha, eu ganhei um jantar do meu irmão. Meu irmão, graças a Deus pela tua vida. Você não precisa oferecer um jantar para ele. Você não precisa pagar pelo jantar. Mas nós temos isso dentro de nós. Não, peraí, alguém me deu alguma coisa? Eu não quero ficar devendo nada. Eu não quero, eu preciso pagar. Onde já se viu encontrar essa pessoa e vou ter esse sentimento de dívida com ele? Quanto você deve, quanto eu devo para Deus? Dá para pagar? E se eu quiser pagar? É impagável. É impagável. Deus não nos cobra nada, mas Ele vem com a palavra dele nos ensinar. Como que é esse relacionamento? E Deus tem um propósito na família. A família é um projeto que nasceu do coração de Deus. A família é um projeto para que Jesus Cristo seja glorificado dentro dela, para que Jesus Cristo seja conhecido dentro da família. Então, qual é o nosso alvo? O nosso alvo é que as pessoas conheçam a nossa família. E as pessoas olhem para a nossa família e falem assim, é uma família que tem problemas, mas é uma família que tem a santidade de Cristo. É uma família que tem a comunhão com Deus. É uma família que busca conhecer e se santificar na palavra de Deus. Porque, gente, se você acha que você quer uma vida perfeita, uma vida sem pecado, uma vida sem defeito, você não vai conseguir. Isso não existe aqui neste mundo. Este mundo está contaminado. Mas nós temos a graça, a misericórdia de Deus que deu o seu Filho para tirar o pecado do mundo. E quando Jesus Cristo tirou o pecado do mundo, Ele tirou o nosso desejo de pecar. E aí a palavra vai dizer que não reine, portanto, o pecado no vosso corpo. O pecado não deve reinar, ele existe, ele está por aí. Ele às vezes acontece nas nossas vidas, mas ele não é o Senhor das nossas vidas. O pecado não deve reinar dentro da nossa família. O pecado não deve reinar dentro do coração de um pai que busca para que o filho seja o melhor, seja o vencedor, seja o vitorioso, seja aquele conhecido, porque às vezes o pai e a mãe querem que o filho seja visto como perfeito, e o seu filho não é perfeito, o seu pai não é perfeito, a sua mãe não são perfeitos.
Agora, aquele que é perfeito vem morar em nós. Vem morar em você. Aquele que é perfeito vem dar a sua vida para que você possa viver na fé e na confiança de que é Ele que faz. Eu não posso fazer nada, nem você. Mas Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. Amém? E aí então, se Cristo vive em nós e Ele é a luz, nós vamos ver em João, vamos lá em João 8:12. Onde a palavra diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? O pecado leva à morte, mas Cristo leva à vida eterna. Então Deus fala assim: eis que eu coloco diante de ti o bem e o mal, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Escolhe a vida. Escolhe o bem. O que precisa para você escolher o bem e escolher a vida? O que te falta? O que me falta? Conhecimento? Revelação? Fé? O que falta? Nós precisamos saber. A Bíblia diz que para que saibais, creiais e entendais. Muitas pessoas querem entender Deus antes de crer e antes de conhecer. Nós precisamos primeiro ouvir a palavra, precisamos ouvir a revelação do Espírito Santo para crer. Nós não precisamos de explicação. Ah, mas espera aí, como é que funciona isso, né? Como é que Deus pode fazer isso sem eu dar nada em troca? Como é que Deus pode mandar o Filho dele me salvar, mas eu não vi, eu não estava lá, eu não participei? Gente, é pela fé. Eu creio porque eu creio. Não tem explicação. Qual é a outra saída que nós temos? Crer nos homens? Crer nos valores do mundo? O mundo nos leva ao pecado, o pecado nos leva à morte. E aí, o que nós vamos escolher? Quando o teu filho precisa de você, o teu filho ou a tua filha precisam de você, o que você faz? Você move montanhas para atender a necessidade do seu filho. Deus nos ama com amor incondicional. Ele não pede nada em troca. E Ele nos ama e nos ensina a amar. Eu não tenho amor para amar dessa maneira. Mas é com o amor de Deus que é derramado no meu coração que eu posso então amar a minha família. E a partir da minha família eu posso amar o meu próximo, o meu irmão, o meu parente, o meu amigo, o meu inimigo, bem lembrado. Você quer amar o teu inimigo? Você não tem condição, eu também não tenho. Mas Deus fala, ama o teu inimigo. E aí? Então, gente, o nosso desafio é que nosso relacionamento seja um relacionamento a exemplo do relacionamento de Deus com o Filho e com o Espírito Santo. E Ele vem nos ensinar. E essa luz do mundo, que é Jesus Cristo, ela vem trazer à luz tudo aquilo que está oculto. Nós somos muito orgulhosos, a partir de mim. Eu sou muito orgulhoso. E esse orgulho me impede de que vocês me conheçam. Somente Deus conhece o meu coração, porque eu não deixo ninguém conhecer o meu coração. Eu sou muito orgulhoso. Mas se vocês conhecessem o meu coração, vocês iam ver o quanto eu preciso da misericórdia de Deus. O quanto isso faz falta na minha vida. Gente, em 1 João, capítulo 1, nos versos 6 e 7, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
Olha só. A gente lê, às vezes, um texto, lê, e aí, quando, de repente, você fala, puxa, eu nunca vi isso na minha vida. Então, ele diz assim, se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Não é? O versículo anterior diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Agora, se andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque na luz eu me dou a conhecer. E na luz eu conheço você. E na luz eu posso aceitar você e você pode me aceitar. O mundo julga, o mundo condena, mas Cristo perdoa e Cristo absolve. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa vitória, gente, essa absolvição, essa liberdade, essa leveza que nós podemos viver neste mundo, isso é que faz com que a gente possa viver livremente dentro das nossas famílias, sendo exatamente quem nós somos, sem usar máscaras, sem querer fazer parecer algo ou alguém que nós não somos. Ser pais e filhos e mães e pais, exatamente como Jesus propôs que nós fôssemos, cheios de defeitos, mas com esperança, cheios de problemas, mas com a vitória. A gente tem que viver do jeito que vive aquele que nos criou. Então, aceitar uns aos outros. E eu tenho um desafio para vocês. Hoje, nós vamos ter um tempo juntos aqui. Nós vamos ter até a tarde. Até que hora nós vamos ficar aqui? Até às 6. Até às 6 horas. Você tem hoje até às 6 horas da tarde para conhecer uma pessoa que você ainda não conhece ou nunca conversou com ele. Mas que você não fale, que você ouça. Que você ouça o teu irmão. Que você pergunte para ele o que Deus tem feito na vida dele. Ou que você pergunte para ele qual é a necessidade dele. Que você possa compartilhar da esperança que há em Cristo Jesus com teu irmão. Que você possa orar com teu irmão. Que você possa chorar com teu irmão. Mas nós temos esperança. E os nossos relacionamentos precisam ser mudados. Hoje nós temos uma situação muito difícil no mundo que impede os nossos relacionamentos, que se chama... Como chama? O que tem no mundo que impede os nossos relacionamentos? Egoísmo. O que mais? Pecado. O que mais? Orgulho. Interesses próprios. Vaidade. Desobediência. Como? Egoísmo. Falsidade, hipocrisia, dinheiro. Gente, o que é isso? Vale a pena até a gente ver, né? Vamos lá em Gálatas 5? Vamos ver que Deus já sabia disso. Deus já previu isso. Gálatas 5, verso 19. A partir do verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então aqui tem uma lista de coisas que são as obras do pecado, são as obras da carne que podem estar dominando a sua vida. Mas a Bíblia diz que não reine o pecado na sua vida, porque Jesus Cristo em nós, ele faz com que o pecado seja desfeito, ele faz com que nós possamos viver uma vida baseada no fruto
do Espírito, que é Cristo. E esse fruto do Espírito nós vamos ler logo em seguida aqui, no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, mulheres, domínio próprio. Tô falando alguma coisa errada? Isso é revelação do Espírito, né, Braga? Qual que é dos homens? Gente, mulher braba é coisa séria. Coisa séria. Homem brabo é bicho feio, mas mulher braba é pior. Ainda mais quando ela está certa, né? Aí sai de baixo. Gente, a Bíblia nos ensina tudo que nós devemos conhecer para crer, para poder, pela fé, saber qual é a nossa necessidade. Outra coisa também, é só abrir um parênteses aqui, além de tudo isso aqui, hoje, contemporaneamente falando, aquilo que vem hoje impedir os nossos relacionamentos é televisão e internet. Isso está fazendo um mal muito grande para as famílias. Eu visitei uma família em São Paulo, isso há uns 5 anos atrás. E eu fui passar um dia com eles lá e acabei dormindo na casa deles. Quando chegou a noite, terminamos o jantar, mais ou menos umas 7 horas. Terminamos o jantar, eu fiquei ali com a família na mesa, de repente, são um casal e 3 filhos, de repente levanta um, pede licença e vai para o seu quarto, levanta outro, pede licença e vai para o seu quarto, outro pede licença e vai para o seu quarto, aí o casal pede licença que eles vão tomar um banho, e eu, de repente, eu estava ali na cozinha daquela casa sem ninguém, e cada um no seu quarto, no seu computador ou na sua televisão. E nunca mais eu vi aquele povo, porque no outro dia eu saí cedo e não vi ninguém, e eu fiquei pensando, gente, que relacionamento é esse? Olha só como que a televisão e a internet e o celular agora, né? Esses dias eu estava com meu amigo Braulio, conversando com um amigo nosso aí, e ele falou assim, rapaz, que saudade daquele tempo que a gente paquerava as meninas, né? Que a gente conversava com as meninas. Porque hoje, os rapazes... Não, eu já paquerei, já casei e tal, não tem problema, né? Mas hoje os rapazes... Aí o Chico falou assim, os rapazes, eles não conversam com as meninas. Às vezes estão sentados um do lado do outro, conversando no celular. Mandando mensagem para do lado aqui. Gente, e o toque, e aquela emoção, e o abraço, e a expressão do olhar, a fisionomia da pessoa. Quando você conversa com uma pessoa, você vê o sentimento da pessoa, não são só palavras, mas você vê a expressão da pessoa, se ela está alegre, se ela está triste, se ela está com raiva, como que ela está. Agora você manda um e-mail, a pessoa escreve qualquer coisa, você vai ler aquilo. É porque está bravo? Não, isso eu não sabia. Sério? Nossa, meu, então preciso tomar cuidado com esse negócio, eu não sabia não. Aí, ó, tá vendo? Então agora ficar bravo não é você olhar para a pessoa e ver que ela está brava, né? É você olhar do jeito que ela escreveu. Se ela escreveu em caixa alta, está brava. Eu tenho que aprender essas coisas, porque eu não consigo relacionar somente com a escrita. Eu preciso saber o coração da pessoa como que está. Não sei se vocês são assim, mas imagine só, você viver em família onde as pessoas não conversam, as pessoas não sabem as necessidades umas das outras. Por que os consultórios aí de psicologia estão lotados? Né? Hoje a gente vê que tem muita depressão no mundo. O que vem a ser a depressão? É falta de relacionamento. A depressão é falta
de gente para ouvir você, para chorar com você, para se alegrar com você, para te abraçar, para você abraçar. O que a gente pode fazer com relação a isso? O que nós podemos fazer em relação a esse viver diferente de hoje? Então, comunhão com Deus e unidade é você olhar para o teu filho, para a tua esposa, para o teu marido e saber exatamente o que ele está pensando. Antigamente, os casais eram assim, um olhava para o outro. Como é que era? O marido olhava para a mulher, dependendo do olhar, não precisava falar nada. Né? O pai olhava para o filho, gente, eu sou desse tempo. Eu sou do tempo que eu ia fazer uma arte, era moleque e tal, entrava na sala, meio de qualquer jeito, meu pai estava conversando, ele dava uma olhada para mim, pá, acabou. Não precisava falar nada. Isso era ruim ou era bom? Tem pais hoje que acham que isso como é que chama? Assédio, né? Abuso. Autoritarismo. Gente, você ensina o teu filho, você educa o teu filho, e você espera que o teu filho, quando ele for pai, ele tenha um mínimo de conhecimento para educar o filho dele. Por isso que nós, quando nós encorajamos as pessoas a fazer curso de educação de filhos, à maneira de Deus, esse curso é baseado na palavra de Deus, então esse curso vem ensinar esses pais, em primeiro lugar, eles são profetas e sacerdotes dentro das suas casas. Essas mães são pessoas, são mulheres que vêm ensinar os seus filhos na palavra de Deus, educar os seus filhos na palavra de Deus. E eu fico imaginando Abraão, quando Deus falou para Abraão assim, olha, você vai andar na minha presença e ser perfeito, e a tua descendência será como a areia do mar. Vai ter tanta gente que você não vai conseguir nem contar. Imagina você, aquele povo todo que foi a descendência de Abraão, sem conhecer Deus. Sem conhecer a possibilidade de salvação por meio do Messias que haveria de vir. Então, gente, hoje eu posso ser um casal. Eu tenho 3 filhos. Esses 3 filhos vão gerar 3 famílias. Essas 3 famílias podem gerar 9 famílias. E a partir do momento que eu levo a palavra para dentro da minha casa, que eu ensino meu filho no caminho do Senhor, toda essa geração futura, toda essa descendência, pela lógica, eles vão também conhecer a palavra de Deus e vão ser novos nascidos, porque eles vão crer que Jesus Cristo é a vida deles. Agora, se eu negligencio, se eu não levo isso, se eu largo para lá, se eu sou aquele crente que só vou na igreja, sento no banco lá e não quero saber como que está a experiência da minha mulher, do meu filho, e aí, como é que fica? Eu não tenho problema nenhum com isso, só que a minha família vai perder a bênção de conhecer uma vida que um dia Deus me revelou. Então, gente, o nosso relacionamento espelha aquilo que está dentro do nosso coração. A palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração tem Cristo, nós falamos de Cristo. Se o nosso coração tem novela, nós falamos de novela. Se o nosso coração tem pornografia, nós falamos de pornografia. Então, qual é o caminho? Por onde nós vamos? Essa nossa vida aqui é uma vida curtíssima. Falo porque eu já passei da metade. Então, essa nossa vida está resumida há quantos anos? 120? 80, 90. Essa é a nossa vida aqui nesse mundo. E depois? E depois? O que vai ser? Deus tem uma proposta. Deus tem um propósito. Vida eterna. Conhecer a Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo. E torná-lo conhecido. Primeiro eu conheço. Creio. Primeiro eu vou crer que eu fui salvo porque eu creio que eu morri com ele
e que eu ressuscitei com ele. Se você crê também, diga amém. Se você crê, diga para o teu irmão do lado, que Deus te abençoe, que Jesus Cristo seja a tua vida, que nós possamos ter uma nova história, que nós possamos ter uma nova motivação para as nossas famílias, um novo projeto, mas que não seja o meu projeto nem o seu, mas que seja o projeto de Deus para nós. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.